Eu não sei se existe ETs. Eu ia te perguntar qual é a sua opinião sobre Então, isso. não dá para ter uma opinião científica. É sobre claro, isso, né? Não dá. Sim. A minha, eu acho muito interessante se não existir nenhum ET e a raça humana foi a única inteligência na vastidão do universo. Acho muito louco isso. O Arthur Clarke que fala que as duas respostas são assustadoras. Se a gente é o único no universo, é assustador. E se tiver mais gente, também é assustador. Assim, o tamanho do universo, o Carl Sagan dizia que seria um super desperdício de espaço. Sim, Se não existir outras inteligências. Mas o fato é que eu, pessoalmente, não acredito que ninguém tenha contato com ETs. Até agora? Eu também acho que não. Mas eu, durante muitos anos, meus alunos da FAP levavam numa atividade, uma espécie de criação de um talk show. Eles tinham o trabalho de fazer um casting, trazer pessoas que tinham crenças, digamos assim, variadas, né? Fora, assim, do cristianismo islamista, né? É fora do tradicional. Antes das redes sociais, hein? Mas, então, a gente viu pessoas que diziam que eram ETs, sereias, vampiros, Saci Pererê. Demônios. Demônio, não. Não? Demônio nunca apareceu ninguém dizendo que era o demônio. Isso nunca apareceu. Apareceu o Henrique Cristo. Antes de ficar famoso. Mas assim... a intenção do trabalho era mostrar como esses fenômenos eles estavam dependentes de produtos da indústria cultural, de comunicação. Na indústria cultural. Então, por exemplo, teve um filme chamado Contatos de Quarto Grau, não sei se vocês lembram, com aquela menina Mila Jovovich, né? E tinha umas fitas. Era supostamente uma história real, era tudo um golpe, né? Ele é vendido como se fosse real. Uma história real que a Mila Jovovich fazia o papel da psicóloga deprimida real. Não, peraí, deixa eu entender. Então, as fitas... O filme foi vendido como real, mas o golpe é o filme ser vendido como história real. Entendi. Era tudo montagem. Achei que o golpe era algo dentro do filme. Não, mas assim... Não, você acaba o filme achando que é história real. Sim. Mas tem umas fitas que a psicóloga, ela gravava das terapias, e nessas fitas se ouviam vozes com uma língua não conhecida, que podia ser ET ou espíritos, porque às vezes eles misturam, né? ETs e espíritos. Sim. E veio na minha aula 2 vezes a mesma senhora, em 2 turmas diferentes, dizendo que tinha ouvido essas fitas. Acreditando que realmente... Não acreditando, dizendo que ela teve acesso a essa. Ela ouviu. Mas como não acreditando? Não, ela acreditava. Ela estava acreditando. Mas o que eu quero dizer é que ela está no grau pior. De convicção. Ela ouviu e que aí explica tudo. Eu conheci gente de Atlântida. Isso para mim, eu demorei muito a saber da existência da coisa dos reptilianos, não sei o quê. Esses também foram minhas aulas, reptilianos. Eu acho bom o jeito que você fala. Apareceu lá, ele informa reptiliano na minha aula. Não, mas é porque a gente os recebia... A intenção era fazer com que os alunos fizessem perguntas, tipo assim, alguém chegava, tinha uma senhora que dizia que era de Orion. Esse eu não tô ligado. É uma constelação, né? De Orion, sim, mas... E de um planeta que girava ao redor de uma das estrelas lá, e ela tinha uma missão aqui na Terra. Ela veio durante vários semestres das minhas aulas, né? Eles adoravam vir, adoravam. Claro, tinha espaço de fala. E aí, a missão dela era combater o preconceito contra lésbicas. Veio de Orion para isso. Então, cada semestre, ela vinha com uma menina novinha diferente. Nossa. Né? Então, eu estou dando um exemplo dela, mas teve pessoas que vieram de outros planetas. Sistema Solar nunca, porque eles já sabem que não dá para segurar. Mas, assim... E o que eu falava para os alunos perguntar, baseado no livro do Carl Sagan, né, Mundo Assombrado pelos Demônios. Muito bom isso ali. Excelente. Excelente. Ele fala isso, né? Para os alunos é maravilhoso. Dependendo da época, o pessoal via demônio, depois era ET, depois espírito. São perguntas do tipo assim, olha, imagina que você falou que você é de outro planeta
Nós estamos aqui conversando. Mas eu sou, não ficou claro? É de Minas. Os trem. Tem com os trem. Os trem, Mas assim, e aí, o que o aluno tinha que perguntar? Você é de outro planeta? Como é que é a reprodução no seu planeta? Como funciona o mecanismo de reprodução? Qual é a moeda? Qual é o sistema político? Entendi. E aí, aqueles que vinham mais de uma vez, quando eles vinham depois, eles sabiam meio como responder isso. Eles vinham preparados, estudaram. Preparados, entendeu? Teve um caso, mas assim, a ideia era a seguinte, ninguém nunca acuava a pessoa. Isso a gente treinava, inclusive entre nós, códigos de que se eu fizesse tal coisa, é para você calar a boca. Você estava perguntando, se fizesse 3 perguntas seguidas, você acuava a pessoa. Né? Então, uma vez chegou um sujeito que falava que ele é especialista em cabala. Quando estava na moda. A Madonna, aquelas coisas lá. E aí, cabala e tal, que ele aprendeu cabala, então fazia cabala, que é outra coisa de estudar cabala. E aí, uma aluna pergunta para ele, onde você aprendeu cabala, onde você estudou? Aí ele fala, em Israel, óbvio. Cabala, judeu, Israel. Tudo a ver. Se fosse na Idade Média, era Espanha, mas... né? Israel. Sim, na universidade. Qual universidade você aprendeu? Onde você estudou? Universidade de Israel. Você jura? Aí eu olho, né? Ela recua. Porque não existe Universidade de Israel. Não Olha existe. só, ele chutou o mais óbvio e errou. Não existe Universidade de Israel. Nenhuma tem esse nome. Assim como não existe Universidade do Brasil. Não tem. Não tem. Então a intenção era eles perceberem a relação com a indústria cultural. Imagine hoje redes sociais. Poxa. Com a indústria cultural, cinema, propaganda, aquela série dos vampiros lá, como é o nome? Crepúsculo. Um monte começou a aparecer vampiro pra caramba. Mas qual seria a reação, você acha, do mundo no momento zero que a gente descobrir que tem vida inteligente em outro planeta? Religião, política, o que muda? Eu acho que o cinema tratou isso bem. Os malucos, me leve com vocês. Mas e a religião? Outros. O que mudaria? Eu acho que... Não tem gente que fala que Jesus veio de um planeta chamado Capela? Tem. Então... Eu acho que nada. Eu fico pensando. Sendo que tem... Eu acho que fortalece. A gente precisa se agarrar a algo que vai nos fortalecer enquanto raça humana. Acho que não abala? Eu acho que não. Abala a crença em Jesus Cristo? A religião cristã. Levando em consideração. Não, porque teve lá um conflito, mas quando Copérnico provou que a Terra girava ao redor do Sol, o cristianismo acabou. Eles tentaram ferrar Galileu um pouco, assim, mas a coisa passou, né? A coisa passou e acabou se adaptando. É uma característica das religiões, elas se adaptam. Depois com o evolucionismo... O Darwin, aí a coisa é mais dura. Né? Aí bate de frente. Aí a coisa é mais dura, o parentesco, o macaco, não descendente de macaco, mas parentesco com os macacos, o homem não é a imagem de Deus, a seleção natural funciona para baratas e para nós, aí a coisa pega. Até hoje. Né? Tem gente que não acredita nisso. Tem um embate em criacionismo. É isso mesmo. Que a Terra tem só 6 mil anos, eu acho que eles falam. No judaísmo está perto disso, 5.700, não sei quantos anos. Pois é. E tenta encaixar tudo nisso, né? São os criacionistas. Dinossauros até a gente. Intelligent Design, como eles falam. Teoria do Intelligent Design. Mas... E essa questão agora do transhumano, né? Da gente se conectar com máquinas que está bem perto, né? De Neuralink, de próteses e... Então... Fazendo um link com a coisa da IA de novo, por exemplo, eu vi uma repórter do UOL que fez uma matéria onde ela fez um movimento de se relacionar com uma IA durante um tempo, naquele aplicativo que eu falei com vocês anteriormente. E esse aplicativo foi criado nos Estados Unidos por uma russa porque ela queria emular o marido que tinha falecido.
Ela queria continuar tendo contato, então ela pegou tudo que ela tinha de repertório. Olha, primeiro acho que a gente tem sempre que tomar cuidado para não pensar no espaço de curto muito tempo, né? Muito curto. Porque se a gente, por exemplo, alargar um pouco o espaço de tempo, a gente pode perceber, por exemplo, que no século XVIII homens usavam maquiagem. Sim. Pesadamente. E salto alto. Né? E salto alto também. Então, eu digo isso para a gente não cair naquele equívoco que é muito comum na nossa época, que é achar que tudo que acontece hoje é super importante, né? E que o mundo hoje está passando por um processo que nunca passou, é claro, nunca teve celular e redes sociais. Mas em termos de comportamento, acho que a gente sempre deve tomar um cuidado para fazer um pouco essa chamada de atenção. Eu mesmo suspeito que, sei lá, os historiadores daqui a uns 200 anos não vão dar muita atenção para a nossa época. É mesmo, você acha? Acho que vão dedicar um parágrafo. E esse parágrafo vai ser dedicado, provavelmente, justamente à emergência das redes sociais. Assim como se dá um parágrafo telégrafo quando ele apareceu. Acho que vou continuar dando mais atenção para a Segunda Guerra Mundial e Império Romano. Mas as mudanças, elas acontecem principalmente por conta de transformações da estrutura material da sociedade, né? E a gente tem hoje, nos últimos 300 anos, não há dúvida que aconteceu uma coisa que nunca existiu antes. A Revolução Industrial, o capitalismo industrial. Isso criou um transtorno nos modos de vida, e não só a ver com figura de masculinidade, ou o papel da mulher na sociedade. Isso criou a destruição do mundo rural. Você tinha uma história da humanidade que não havia nenhuma grande mudança no modo de produção, eu estou dizendo. E o modo de produção nos últimos 300 anos ele entrou numa vertigem de transformação, muita invenção técnica. O capitalismo criou cada vez mais uma situação em que as mulheres foram para o mercado de trabalho, os homens foram primeiro, as mulheres, porque não existia mercado de trabalho. Né? Então, tinha uma fazendinha e era isso, né? E tinha o trabalho da agricultura lá. Ou não tinha trabalho nenhum. Então, o capitalismo criou o mercado de trabalho, criou uma urbanização agressiva, violenta, virulenta. No século XIX, na Europa, por exemplo, você teve epidemia para tudo quanto é lado, né? E depois as mulheres foram entrando também nesse processo de transformação do papel social. E hoje a gente vê um pouco esse resultado, né? Que continua em curso, mas você... de repente a gente descobre que nada do que se achava que era certo era só hábito e falta de opção, certo? Total. Então as pessoas podem começar, como se chama, experimentar comportamentos. Eu acho que o risco é achar que essa experimentação e o progresso, por definição, é sempre uma grande coisa. Isso não significa que o passado era lindo. Isso só significa que a gente não deve ter um olhar utópico para as mudanças e achar que o mundo está melhor, que o mundo está mais legal, que as pessoas são mais felizes. A gente não tem a mínima ideia de quem era mais feliz no ano 1000 hoje. Inclusive porque a própria pergunta se eu sou feliz, ela tem umas 2 semanas. Sim. Mas uma coisa que eu vejo em torno dessas mudanças, e é gritante, principalmente por causa das redes sociais, é uma galera que tá completamente em choque, assim. Parece que é um movimento... Claro, toda vez que tem um movimento, a gente tem um contra-movimento também, isso é histórico. E é essa coisa da galera falando assim, pô, peraí, esse homem mudou. Esse jeito desse cara mudou e não gosto. É quase tentando fazer um resgate histórico que a gente vê, por exemplo... Muito cara que usa de avatar a foto do Peaky Blinders. Sim. O cara usa o 300 de Esparta. Que outra bobajada tem, Thalita? Máfia italiana. O cara vai buscar todo o guerreiro da Segunda Guerra. A imagem do que seria o homem de verdade. E tem essa luta, assim. Parece que a gente tem... E é muito doido, porque eu me olho às vezes muito no meio do caminho, assim. Você tem o cara desconstruidaço, que é o cara poliamor, esquerdomacho da USP, que tá tomando ayahuasca. Poliamor não é uma novidade. Não, né? Sim, mas tá nessa loucura. E você tem o cara conservador, o valor das famílias cristãs, que o sonho dele é que estourasse uma guerra para ele poder lutar novamente. Por que tem esse conflito, assim? De onde você acha que é essa origem? Assim, a gente tem essa dor de mudar? As pessoas têm...
Eu acho que, você fala dor de mudar, eu acho que esse discurso de que a humanidade muda o tempo inteiro e de que a gente está mudando e todo mundo adora é coisa de marketing. É mesmo? É propaganda. O que eu acho é que, quando eu digo que é coisa de marketing e propaganda, eu não quero dizer que as pessoas não estejam experimentando isso. O que eu quero dizer é que há uma expectativa com relação ao que seria identidades ou o que seria vida afetiva, que é uma expectativa descolada da experiência real. O que eu quero dizer com isso? Se constrói um ideal de que está todo mundo mudando, e é todo mundo descolado, e é todo mundo lindo, e os homens e as mulheres hoje são completamente diferentes. E na realidade você tem um distanciamento de uma experiência afetiva muito antiga, é uma espécie muito velha, a nossa, né? Em comparação a outras não é, mas é uma espécie razoavelmente velha, que mudou nos últimos 300 anos, e que 300 anos, uma espécie de 300 mil anos, é muito curto. É isso que eu chamava no começo de que eu sempre acho que a gente tem que pisar no freio quando leva a nossa época a sério demais. Não que a gente não sofra ela, mas não levá-la a sério demais achando que a partir de hoje o mundo nunca mais será o mesmo porque eu nasci com as minhas questões e as pessoas que pensam como eu. Então, essa distância entre essa propaganda de como todo mundo deve ser, descolado, desconstruído, como você falou, o esquerdo macho, né? O cara que é mais feminista do que as próprias minas. Então, assim, e o que as pessoas podem sentir no dia a dia, inseguranças, desejo, papel masculino e feminino, que tem na cabeça. E à medida que isso vai se distanciando, a possibilidade é que isso permaneça produzindo sofrimento, porque uma característica desse capitalismo que a gente vive é que, de fato, você inventa comportamento toda hora. Você está falando de invenção de comportamento. O homem tem que ser A, o homem tem que ser B, a mulher tem que ser C, a mulher tem que ser D. E aí, às vezes, algumas coisas são invenções. Por exemplo, o poliamor, muita gente sempre gostou de sacanagem. Sempre gostou de viver com um monte de gente. Só não assumia. Né? Só pegava o caminhão e saía fazendo família por aí. Nos anos 60 e 70 se assumia. As comunidades hippies. Sim. Se vivia com mais de... No mundo muçulmano tem cara que pode ter 4 mulheres, certo? Então, assim, o que eu acho do poliamor, especificamente, é que há e eu acho que isso não é só um fenômeno do poliamor, há uma coisa de querer dizer que todas as mudanças de hoje significam que as pessoas estão mais evoluídas, elas não estão... Eu sou poliamorista porque, na realidade, eu não sou possessivo. Isso combina normalmente com baixo investimento. A área intelectual da filosofia é uma das áreas mais difíceis de você agregar valor econômico, né? Eu diria que quase todas são mais fáceis. Não necessariamente você fique rico, mas que você tenha um caminho, como você falou, do encanador, por exemplo, né? Quando estava comparando com o médico na nossa conversa anterior. Então, assim, é claro que se você, além de reconhecimento no mundo capitalista, de mercado, você tiver, além do reconhecimento, você ganhar dinheiro e você começar a ser visto como alguém não necessariamente rico ou mesmo rico, mas que tem retorno, né? É mais um critério para dizer que você pensou melhor. Sim. Eu me considero uma pessoa que penso bem. Eu me considero uma pessoa que sou, de alguma forma, minimamente inteligente, né? Fiz teste de QI, tenho um QI um pouco acima da média e tudo mais, então eu me considero um cara inteligente. E aí, o que eu faço? Eu me dedico a ensinar, né, dentro da minha área. Então eu estudo muito, eu leio muitos livros, eu converso com muitas pessoas, eu converso com investidores, eu faço muitas perguntas para essas pessoas. E aí eu identifiquei que uma coisa que me ajuda a aprender é fazer perguntas, o tempo todo perguntas, ao invés de afirmações, perguntas, para eu chegar realmente a conclusões cada vez melhores, né? E eu vou sempre mudando a minha opinião, crescendo, aprimorando. Mas eu tô refletindo agora que eu acho que eu nunca parei para me dedicar a entender como fazer para pensar melhor, sabe? Porque eu leio livros, eu sei que isso aqui de alguma forma vai me ajudar a pensar melhor. Eu vejo documentários que são relevantes para mim, eu entendo que isso aqui me ajuda. Eu converso com você, eu sei que isso aqui me ajuda. Mas eu não faço nada com o intuito de pensar melhor, não é? Então eu fico imaginando, agora, de uma forma consciente, eu querendo pensar melhor, né? O que eu posso fazer para aprimorar o meu grau de pensamento? Mas de uma forma consciente e não de uma forma
passiva ou inconsciente, que talvez tenha sido o que eu fiz até agora. Que passo que eu posso tomar, né? Você falou algumas coisas interessantes, né? Tempo de leitura, questionar as convicções, contra fórmulas, né? Não ficar preocupado em agradar os outros, isso tudo te ajuda. Mas quem está ouvindo a gente agora e fala, eu quero começar a pensar melhor. O que a pessoa deve se fazer alguma pergunta específica? Então eu penso, isso daqui é gostoso. Eu devo começar a refletir sobre isso e me questionar, mas será que é gostoso mesmo? Mas o que significa gostoso? Mas será que tem a ver com a cor? Qual que é o caminho da reflexão filosófica? Esse tipo de pergunta é normalmente pergunta de aluno de primeiro ano de filosofia bêbado. Entendi. Tá gostoso, o que significa ser gostoso? O significado do gostoso. É o menino, aluno que estuda filosofia, está no primeiro ano, estuda Descartes, né? As famosas meditações de Descartes, que ele começa a pôr em dúvida a mesa, a vela, o pincel com o qual ele está escrevendo, faz papel. Parte do processo isso? Faz parte do processo de formação do aluno de filosofia. E logo, logo ele passa por isso, porque se a filosofia ficasse nisso, o nome dela era masturbação mental. Né? Verdade, né? Então, mas faz parte do processo que é aprender a fazer perguntas que ninguém mais faz. Essa é a ideia. E nesse movimento sair do senso comum, como se fala em filosofia, e adentrar o mundo da filosofia, que é aprender a ver o mundo de uma forma diferente. Como dizia uma grande professora que eu tive, Elgária Matos, descobri que o mundo não é um mar calmo de evidências. Certo? Que o senso comum toma o mundo como um mar calmo de evidências. Agora, de novo, se alguém estiver nos ouvindo e estiver perguntando, mas e aí, como pensar melhor? Eu diria de cara para essa pessoa o seguinte, volte, tome mais Nescau e daqui a algum tempo venha me perguntar isso. Né? No sentido de que uma das coisas que atrapalha pensar melhor é ser ansioso. E querer logo descobrir como que... então fala aí vocês dois que estão batendo esse papo cabeça de uma vez, fala para nós como é que é pensar melhor. Agora, andando para trás na sua pergunta, quando você falou, você lê, você conversa com pessoas, você faz perguntas, não há dúvida de que pensar filosoficamente, que algumas pessoas consideram pensar melhor, de forma mais rigorosa e tal, é, sem dúvida nenhuma, aprender a fazer perguntas. Isso faz parte da filosofia. E eu diria que, na verdade, uma das vigas mestras da atividade do pensamento é aprender a fazer perguntas. Então me diz, como fazer uma boa pergunta? Então, eu diria que uma das primeiras ideias para você aprender a fazer uma boa pergunta é perguntar coisas que, de repente, nunca ninguém pergunta. Tipo, será que porque eu tive sucesso significa que eu realmente tenho valor? Será que valor é função necessária do número de pessoas que reconhecem em você valor? Será que, de repente, eu posso dizer que alguém tem valor sozinho, realizando as coisas que faz, mesmo que tenha morrido triste e pobre? A hipótese de ser reconhecido lá na frente, mas de repente nunca foi reconhecido e por isso ninguém nunca soube que ele existiu. Será que eu posso afirmar que essa pessoa não tinha valor? Que conclusão que eu posso tirar disso? Eu posso tirar disso, por exemplo, que valor é uma realidade social que depende da interação entre atores, sejam eles pessoas ou instituições, né? Por exemplo, que, portanto, eu não posso determinar, assim como eu não posso determinar que amanhã meu real vale um real vale $1, porque a relação de valor entre real e dólar é extremamente complexa e passa por uma porrada de coisas, também eu não posso atribuir a coisa nenhuma valor de uma forma muito tranquila. Isso aqui tem valor. Não pensando no valor agregado da tecnologia da Apple, né, por exemplo, mas assim, X tem valor. Como eu posso ter segurança de dizer que isso de fato tem valor? O quanto o meu hábito de pensamento e as pressões que eu sofro faz com que eu chegue à conclusão de que isso tem valor, quando na realidade talvez não tenha esse valor todo. Ou eu posso chegar à conclusão de que, no fundo, grande parte do mundo é um circo em que as pessoas acabam aceitando certas narrativas e, a partir daí, as narrativas que conseguem agregar dinheiro se tornam verdades, fazem o mundo girar. Porque se eu assumo que o que tem valor é o que dá dinheiro e o que não dá dinheiro não tem valor, que é plenamente compreensível em termos econômicos,
né? Eu posso, nesse movimento, perder uma série de coisas que não dão dinheiro, mas que poderiam ser importantes. De forma nenhuma eu acho que alguém que percorre repertório em filosofia ou que tem muitos títulos, seguramente é uma pessoa que seja bem resolvida, que saiba lidar melhor com filhos. Estou dando exemplos clichês, né? Uhum. Que saiba lidar melhor com amor. Não acho. Acho que você pode saber isso tudo e ser orgulhoso, ser egoísta, porque eu entendo que esses assuntos estão muito mais numa ordem que tem a ver com estrutura psicológica, história da infância. Estou pensando psicanaliticamente aqui, né? A la Freud. Uhum. Né? Então, acho que sim, você pode. Inclusive, o conhecimento pode ser uma forma através da qual você se defende de não estar em contato com alguma coisa que lhe faria sofrer muito. Da ordem pessoal, de história primitiva, como dizia o Freud, primitiva pessoal. Por outro lado, dentro da filosofia, voltando ao autor que você citou, Santo Agostinho, ele descreve o que ele chama de 3 concupiscências. Né? Melhor tradução para concupiscência do latim talvez seja cobiça. Tá. Ser atraído desmesuradamente por alguma coisa. Ele fala que tem 3 tipos. Tem a da carne, que normalmente se associa a sexo, né? Quando você perde a cabeça por desejo sexual. O Santo Agostinho curtiu por um tempo também, né? O desejo sexual? É famoso, né? Deus me dê a castidade, mas não hoje, pelo menos. O que mostra a sabedoria do cara, né? Sabe muito, Você né? vê que o Hoje cara, não, amanhã. O cara sabia do que estava falando, né? Mas a concupiscência da carne também é desejo de poder, desejo de dinheiro, não é só sexo. Ele fala também que tem a concupiscência do intelecto, que é essa que eu quero chegar, e ele fala também que a pior de todas é a da vontade. Porque a concupiscência da vontade é a cobiça por você se achar melhor do que é. Ele diz que essa é a pior. Não é a do sexo, como normalmente se pensa. Interessante. A concupiscência intelectualis, do intelecto, é justamente um intelecto que é dominado pelo orgulho e que, portanto, coloca o intelecto a serviço do orgulho pessoal. Entendeu? Entendi. Então, apesar de que muitos filósofos não pensam assim, eu posso estar completamente errado, eu não acho que um conhecimento, um repertório constituído em filosofia, que ajuda muito e faz você entender o mundo melhor, entender os vacilos, perceber a história das ideias, de como o mundo às vezes não sai do lugar, né? Não acho que necessariamente ajude a você resolver determinados problemas, sabe? Não acho, não. Acho que às vezes você dá com burros d'água. Entendi. O orgulho, bom, e a vaidade, eles são... Você diria que, assim, ser humilde é o contrário de ser orgulhoso? Então, no primeiro momento mas a humilde, às vezes a gente associa humilde a ser humilhado, a se humilhar. Eu sei que não deve ser isso que você está pensando, mas isso é o primeiro entendimento que normalmente se tem com humilde e se condena, né? E, inclusive, qualquer coach picareta por aí, a primeira coisa que ele vai combater em você provavelmente vai ser essa ideia de humildade, apesar que eles andam muito esperto, assimilando o que se fala por aí, de repente tem coach de humildade hoje em dia, né? Mas quando você pensa na humildade como virtude, de fato, a humildade é uma virtude que é um desafio para aqueles que não têm nenhum motivo para ser humilde. É verdade, porque se você tá na merda, não tem... Tá fácil. Se você tá na merda, se você depende dos outros, inclusive, se você precisa de um favor, ou que você, sei lá, se você tá numa posição frágil, ser humilde não pode ser considerado uma virtude, é mais é o que é. É uma condição, É né? uma condição. Na qual você está. Por isso que a humildade é uma virtude que é muito desafiadora para quem teria motivos para não sê-lo, né? As virtudes normalmente têm essa característica, elas crescem em terreno hostil, né? Elas aparecem em terreno hostil. Por isso que não tem virtude teórica, só prática. Não existe ética teórica,
Só prática. Isso já dizia o grande Aristóteles. Né? Ética é uma ciência da prática. Sempre. Nenhuma virtude se sustenta em teoria. Você não conhece ninguém que seja honesto teoricamente. Ou corajoso teoricamente. Só na prática. Na Bíblia, a ideia de virtude, ela é Deus espera a virtude dos seres, virtude da humildade dos seres humanos, no sentido de que não se achem melhores do que o próprio Deus. Mas não no sentido que Deus precisa que você seja humilde. Porque o personagem Deus pressupõe a ideia que ele não precisa de nada. Então ele é incondicionado, como se diz em filosofia, incausado, né? Mas porque ser humilde ajuda a você mesmo, a você perceber que, a rigor, o ser humano, nós todos deviam ser humildes porque a gente está fudido. A rigor está todo mundo numa condição de humildade obrigatória, se você pensar em termos ontológicos, como se fala em filosofia, né? Agora, se a humildade é o oposto da vaidade, ela é em grande medida, sim. Porque a vaidade é uma forma de ego inflado, né? É uma forma de negação do vazio, negação da irrelevância. E somos todos, em algum nível, vazios e irrelevantes, né? Então, é muito difícil escapar da vaidade. Por isso que ela é a pior concupiscência. Soberba, como fala o Agostinho. Libido soberba. Porque não é justamente essa posição que a gente seria tentado pela vaidade, que a gente nasce e é ensinado todos os dias a buscar, estar nesse lugar que a gente poderia se envaidecer. Por exemplo, um sucesso do trabalho, sucesso financeiro, ter as coisas de uma forma geral, né? Esse é o lugar que ele naturalmente te tornaria uma pessoa vaidosa, orgulhosa, né? Eu tenho, eu consigo fazer, eu quero, eu posso, eu vou, né? Nesse sentido... Essa frase é boa, hein? Pra colar atrás do caminhão. Sim, eu quero, pois é. Ela é famosa na internet aí também. É famosa na internet? E é justamente... Mas assim, a vida... Não, eu vou falar da minha experiência. Eu já tive num lugar que eu achei que eu tinha... pronto. Cheguei lá. É isso, tô resolvido. E aí vem a vida te dar um porradão. E tu, caralho, meu irmão, na verdade eu sou um merda. Na verdade, assim, eu tenho um puta caminho enorme ainda pra percorrer. E aí do ponto de vista intelectual, inclusive, né? Quando tu se depara com... Quando você tem uma ideia muito fixada na tua cabeça e, de repente, uma circunstância da vida desconstrói aquilo tudo que você acreditava, né? Então, eu acho a vida muito eficiente em destruir vaidades. Em geral, ela não é? Sem dúvida. É talvez uma das definições mais claras do efeito que a vida tem sobre nós, né? Total. E aí, eu suponho que, assim, essa busca por esse lugar em que a gente poderia se envaidecer, ela é talvez, especialmente se você não é se você é um ser humano que não nasceu em berço de ouro nem nada, é o prenúncio de uma porrada da vida que você vai, então, perceber o merda que você é. Pelo menos foi assim comigo, e eu olho em volta e é assim com uma galera, né? A vida é muito eficiente em te colocar no teu lugar e te mostrar que você é um merda, no fim das contas. É uma máquina de triturar, muitas vezes. É claro que tem coisas da vida que são ótimas, maravilhosas, né? Antes que alguém que está nos ouvindo ache que é muito inteligente porque sabe que tem coisas boas na vida. É claro que tem coisas boas na vida. Aliás, o fato de ter coisas boas na vida é que faz com que você seja tão vulnerável. Porque você as quer, em algum momento você vai descobrir que não as pode ter, né? Então, por isso você pode, inclusive, sentir esse efeito que você falou aí, de que a vida pode triturar vaidades, o dia a dia. Porque, na verdade, a gente está o tempo inteiro sob efeito da contingência, né?
O tempo todo, a contingência. A gente pode até chamar a Madame Contingência, sabe? Tem uma frase numa peça do Eurípides, Écuba. Écuba era a mulher do Príamo, rei de Troia, a famosa cidade de Troia. E a frase é mais ou menos assim: existirão os deuses para os quais nós oramos, ou seriam eles seres imaginários? E, na verdade, é a cega contingência que reina sobre todas as coisas. Mas, Pondé, o que você tem ouvido das mulheres e dos homens hoje em dia sobre relacionamento? E em comparação com 10 não, né? 20, 30 anos atrás. Como que a gente tá hoje? Olha, eu acho que, em geral, existe... Quando eu penso... Por exemplo, eu lido com jovens, especificamente de 18, 19 anos, há uns 28 anos, né? Agora menos, não tenho mais tempo para dar aula física com horário. Eu digo agora, 2 anos para cá. Tá. Mas eu acho que tem um grau de desconfiança significativo nas relações em geral, né? Eu tenho a impressão que aquele livro antigo do Bauman, Amor Líquido, escrito antes dessa festa toda, ele foi profético, né? Foi profético, com a imagem do amor líquido, né? A imagem de que... Ele estava pensando ali na mercantilização dos afetos, né? Não tinha redes sociais. E que isso ia fazer com que as pessoas fizessem investimentos muito leves, com pouco compromisso. E eu acho que de lá isso evoluiu bastante para cá. Claro. E a impressão que eu tenho é que ferramentas como a IA nisso, aquelas pessoas que namoram com IA, não o experimento que você fez, mas que namoram com IA, eu vi inclusive um vídeo chinês, eram 5 meninas namorando IA, com imagens e tal, 4 namoravam meninos e 1 namorava uma menina. 5 meninas ao todo. Isso já quase 3 anos, esse vídeo. Né? Mas eu acho que esse tipo de ferramenta, ela entra num contexto anterior. Esse contexto anterior, por exemplo, ele foi mostrado pelo Bauman, no começo do século XXI, ele foi mostrado por gente como Christopher Lasch, em 79, num livro chamado em 79, chamado Cultura do Narcisismo, em que ele falava que as relações entre homens e mulheres deveriam piorar, que as pessoas, em geral, independente desse assunto de relacionamento, que as pessoas muito frágeis, narcísicos, né? São pessoas frágeis. A gente tem a impressão que não, mas são pessoas que não têm muito autossustentação. Ninguém tem muito, mas tem menos, né? E então lá já vem, desde 79, o indicativo de que nascia cada vez mais pessoas imersas no contexto de eu estou voltado para mim mesmo, né? Você pegar a psicóloga Jean Twenge, 2006, ela lança um livro sem tradução, o outro tem tradução, sem tradução, chamado Generation Me, em que ela descreve esse processo, tanto que o nome do livro é Generation Me, certo? Também voltar de lá para cá ela escreveu outros livros na mesma batida. E ainda nos anos 70, tem um sociólogo, eu estou descrevendo isso para dizer que a minha impressão é que esse ferramental de namoro com IA, ou mesmo fazer terapia com IA, é alguma coisa que vai ao encontro de um contexto prévio, de uma certa depreciação das relações, uma dificuldade de manutenção de investimento, né? Então, isso que eu quero dizer. E aí, pontuando essas referências, também tem o Philip Rieff, anos 70, o nascimento do homem psicológico, como ele falava, né? O homem psicológico é aquele homem para quem o centro do universo é a subjetividade dele. É o que ele sente, o que ele quer, o que ele deseja. Como diz a
como diz às vezes a Jean Twain, I am entitled to. Eu tenho direito a querer isso, né? A geração do entitlement, né? E, então eu vejo assim, quer dizer, no caso dos homens especificamente, que estão por volta dos 40 anos, bastante insegurança em relação às mulheres. O sentimento de que as relações não rolam, não duram, que há todo um discurso... Eu escuto muito isso dos irmãos, dos amigos do meu filho, que não casaram, separaram. Meu filho, 41, né? Por volta de 40, 42, por aí. E que há muito uma desconfiança de lado a lado, uma ideia de que não vale investir, nem ela acha que vale investir, nem ele acha que vale investir. E também um discurso de que os homens não valem investimento, porque os homens são muito ruins e não são de confiança, né? Isso tem também uma literatura interessante de uma psicóloga americana, esse é de 2013, Ellen Smith, chamado Men on Strike, uma americana, em que ela descreve isso em 2013, um certo recuo de homens na época de 25 a 40 anos, na época que ela está escrevendo, 2013. Um recuo dos relacionamentos, que ela chama de on strike, em greve, né? Por achar que o investimento em relacionamento hoje não tem... Nos Estados Unidos, ela está falando dos Estados Unidos, mas essa onda já chegou aqui, né? Então, me parece que há uma... Uma vez eu escutei numa conversa... O menino estava falando sobre uma namorada, a namorada dele que deu errado o namoro, ele estava sofrendo, os pais não queriam, uma coisa meio assim. E uma menina vira para ele e fala assim, mas não me interessa o que você está falando não, porque você é um homem branco, heterossexual, você é o culpado de tudo que existe no mundo. E aí isso degringolou assim. Meu Deus. Uma outra menina falou, por que você está falando? É um absurdo. Brigando com a outra menina, né? E então, assim, eu acho que isso é um processo que tem uma dimensão psicossocial, tem uma dimensão política, porque o gozo hoje é político, né? Falando gozo no sentido sexual. Ele é político, né? Então, fica difícil desfazer. E aí a IA entra aí. Eu acho que ela facilita, em algum nível empobrecido do relacionamento, facilita. A gente pode também correr o risco de a gente começar a escolher as pessoas que o algoritmo entregar pra gente, assim como... comidas ou o novo filme do Netflix, porque ele analisa teu perfil e ele te indica o melhor filme que ele acha que é pra você. Sim. Porque não aconteceria isso com pessoas também. Pessoas reais ou IAs? Não, pessoas reais. Ah, sim, mas já não é assim que eu funciona? acho que já deve ser assim em algum nível. Eu não sei porque eu nunca usei essas coisas, mas já é assim, né? Não tô falando nem em aplicativo de relacionamento. Antes da mulher saber que ela tá grávida. Só pelos movimentos dela, né? Já aconteceu isso. De entender que... Pelas pesquisas, e tal, talvez esteja grávida e tal. E aí, isso é fácil de rastrear. Ou que a pessoa tá com depressão, ou que a pessoa tá precisando disso ou aquilo. Pela sua busca, o algoritmo já começa a te oferecer alguma coisa. Você vai deixando rastro, né? O que me deixa encafifada dessa história toda é que, por exemplo, a IA, ela entra aí enquanto um recurso para você, às vezes, melhorar suas fotos. Ela entra enquanto um recurso para você ser outra pessoa, que foi o caso que a gente utilizou. Ela também entra enquanto, por mais que a gente seja uma geração autocentrada, eu vejo um movimento agora, por exemplo, de pessoas que não respondem mais mensagens sem primeiro jogar isso no chat GPT. O quê? Você não viu ainda? Faz sentido isso. Sério? Eu nunca vi isso, mas faz sentido. Tipo, perguntar pra IA assim. Nossa, fulano me mandou não sei o que, não sei o que lá. O que eu respondo? E o chat GPT... Tem um vídeo, inclusive, que caiu pra mim nesses searches lá do Instagram, em que o cara mandou com a mensagenzinha do chat GPT no final, de tipo, posso te ajudar com mais alguma coisa? Gostaria que eu fizesse uma mensagem mais curta. Esqueceu de cortar essa parte. Esqueceu de cortar. Então tá rolando esse movimento também. E ao mesmo tempo que a gente tá autocentrado, tem essa padronização da coisa toda, porque aí, onde que tá o subjetivo no final das contas também? Onde que tá o que te faz diferente aí? Mas de repente é diferente, apesar de todo mundo falar de diferente, ninguém tem muito saco.
entendi. Entendeu? É Tem que porque ser- Talvez tenha gente assim. o lance da IA, o que ela faz? Para fazer uma arte, por exemplo, ou fazer um texto, ela pega um monte de dados e faz uma média daquilo. Vai ser a mesma coisa para as respostas também. Você está respondendo Vai ficar tudo meio padronizado. meio padronizado, meio... E mais uma vez, nos pontos que a gente queria provar, assim, e que não foram provados, muito pelo contrário, na verdade, era essa história de eu escutar muito das minhas amigas de tipo, é muito difícil se relacionar, é muito difícil ter uma conversa, é muito difícil porque ninguém quer nada com nada, não tem pessoas interessantes e tudo mais, que eu acho que leva a gente para um ponto da exigência também, o quanto a gente está se achando... Nossa, meu Deus, eu que sou nem a última consumidor bolacha. exigente, né? Quando você falou da mercantilização, faz todo sentido. Tem um termo, a gente comentou aqui a última vez que eu vi, do VSM, lembra? Valor sexual de mercado. Você já ouviu falar disso? Não, eu já ouvi falar de mercado dos afetos. Isso, eu já ouvi você falando sobre isso mesmo. Mas é VSM? VSM. Valor sexual de mercado. Eu escuto os Red Pills falando isso. Isso, exato. O que veio eles daí. acham que eles têm valor social? Não, eles sexual de analisam mercado. a mulher através desse valor sexual de mercado. né? Basicamente o que baseia é a idade. Quanto Se tem mais filho, velho o homem fica, se tem filho, exato. Se é divorciada. Quanto mais Aí velho o homem... sobe ou desce? O homem só sobe. Só sobe. Como assim? O homem envelhece, tem filho, é Isso. divorciado, sobe o valor. Porque vai ficando mais experiente e tem mais dinheiro, provavelmente, é isso? Isso. Supostamente. supostamente. Mais bem sucedido, o homem mais velho geralmente é considerado mais bonito do que uma mulher mais velha. Provedor. E aí, pra mulher, não, né? Provedor, exato. Os Red eles- Pill deitam rola nisso. Não, pra eles, Deita e 30 rola. anos é uma idade de corte, né? Isso, é Mas coroa. eu sempre tenho a impressão que gente que fica muito assim é porque não pega ninguém. Claro que é óbvio. Poxa, Pondé, isso é tão legal escutar você Exato. falando isso. Não, mas eu Eu vou falar. O dia que mandarem um Red Pill lindo, já viu? Não, Então mandar um porque- Red Pill lindo que pega todo mundo, aí beleza. mas Porque na realidade isso revela um certo ressentimento, Não, né? total, é certo uma- rancor, né? Eu acho Um também. certo bastante.